Bem, tô saudando todo mundo aí, canal Igreja do Messias, aí a Rochô Comentário da Escritura e também no canal Inimigos da Nova Ordem Mundial e do Gangstalk. Shalom, graça e paz para todo mundo. A gente tá com uma jornada aqui, o Oculto, Nova Ordem Mundial, o Oculto, Nova Ordem Mundial, e viemos trazer uma notícia terrível. É uma notícia terrível que é a legalização do aborto na Argentina. Pois é, desde dezembro, né, de 2020 vem sendo discutido inicialmente na Câmara dos Deputados, depois foi aprovado também no Senado Federal, de modo que o aborto, legalização no aborto, foi promovido na Argentina, ok? E o que nós... E logo essa discussão vai vir mais ferrenha para o Brasil, podem ter certeza. E o que a gente pode dizer acerca da legalização do aborto? Bem, é nova ordem mundial. Nova ordem mundial. Porque a agenda chamada progressista, que não deveria ser chamada progressista, mas sim satanista. A agenda satanista ela vem avançando pelo mundo, na Europa e tal, e também aqui na América Latina. Então não pense você que a legalização do aborto foi um anseio da população argentina. A população argentina está em crise econômica, o país está quebrado, com dívidas e dívidas. Então a última preocupação do povo argentino é a legalização do aborto. O povo argentino quer emprego, quer qualidade de vida, quer dinheiro no bolso. Tá? A economia está um lixo, país quebrado e endividado. E o Congresso está perdendo tempo para discutir legalização do aborto. Quer dizer, é ridículo, né? Então, ou seja, existem forças ocultas, tá, que patrocinam e incentivam, tá, esse tipo de agenda demoníaca, ok? Então, veja bem, a gente fala sempre aqui de alguns valores ideológicos da nova ordem mundial. Para quê? Para desconstruir a família. Eles não querem a família. Eles querem um Estado de caráter mundial para substituir a família. Okay? Os valores familiares, os valores bíblicos, os valores judaico-cristãos, eles querem remover. Ou seja, Satanás. Tá? Tem um lado espiritual da coisa também, para fazer oposição, tá, a palavra de Deus, ok? Então veja bem, valores da nova ordem mundial, tá? Eu cito sempre aqui ideologia de gênero, tá? Por que vocês acham que a ideologia de gênero aprovada no Brasil, no governo Dilma do PT, né, o governo do PT Satã, já estava sendo ensinado nas escolas ideologia de gênero, mas o jovem não tem que aprender ideologia de gênero, o jovem tem que aprender uma profissão, um curso profissionalizante. O jovem tem que ser preparado para poder ter um meio de vida digno, para ser um bom profissional, ok? Então, ideologia de onde se acha? Isso não é um anseio da população brasileira, isso vem lá de fora, é um dos objetivos da ONU. Quem manda na ONU? São aqueles bichos ocultos que já sabemos quem é, né? Nova ordem mundial. Então, ideologia de gênero, casamento gay. Por que você acha que o casamento gay começou a eclodir em vários lugares do mundo? Tá? Porque isso vem sendo patrocinado, tá? Igualdade, coisa do ideologia de gênero, aí dá no carnaval, dá na novela da Rede Globo, beijo gay. Por que você acha isso? Tá? Porque é patrocinado, isso vem lá de fora, tá? Eles injetam muito dinheiro nessa agenda demoníaca. Tá? Desarmamento da população. Por que o desarmamento da população? Uma população desarmada é facilmente escravizada. Não haverá resistência, né, para o sistema ditatorial tecnocrático que eles estão implementando. Ok? Então são valores, e um desses valores, descriminalização da pedofilia. Por que a homofobia é crime, mas a pedofilia não é crime? É um problema de saúde, dizem eles. Por que isso? Porque a nova ordem mundial está repleta de pedófilos, ringues de pedofilia ocultos no mundo afora. Eles são pedófilos. Então a pedofilia é tratada como um doentinho, um coitado. Percebam como é demoníaco a coisa? Descriminalização das drogas, liberação da droga. Por que você acha que o Fernando Henrique, né, que é amigo de George Soros, do Clube de Roma, que vendeu a Vale a preço de banana pro George Soros, por que você acha que o Fernando Henrique estava falando de legalização da maconha?
Porque o jovem drogado é mais alienado, facilmente controlado, tá? Então, e as drogas são um mercado grande. Imagina se as empresas multinacionais exploraram o mercado de droga, tá? Vão ganhar muito mais. Então, ou seja, é uma agenda demoníaca. E um desses valores demoníacos que eles apregoam é a legalização do aborto, né? Sempre aquele vitimismo, né? Não, como que diz a mulher, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser, né? Sempre com aquele vitimismo, aquela coisa toda. Tá? Então o negócio é demoníaco mesmo. Tá? Então vamos lá ler a matéria aqui Tô lendo a matéria aqui da BBC News, né? BBC Brasil, né? BBC Brasil, matéria atézinha recente. A Argentina aprova a legalização do aborto, né? Legalização do aborto, tá? Vamos lá. Aí você tá vendo uma imagem aí de o povo vibrando, cara. Um povo fazendo manifestação, tipo assim, um povo comemorando. O povo comemorando, tipo assim, legalização do aborto, o assassinato tá liberado, então o povo comemorando, vibrando. Não pode ter aglomeração para nada, né? Para comemorar a legalização do aborto, pode sim. Então, tá, aqui o Senado aprovou, né? A legalização do aborto até nas primeiras 14 semanas de gestação. A proposta havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados em 11 de dezembro de 2020, né? E agora foi aprovado no Senado, tá? Pois bem, então aprovou na Argentina. Outros países da América Latina, como Colômbia, já seria mais difícil aprovar, porque o povo colombiano é muito católico, 90 e tantos por cento da população é católica, então é difícil aprovar. Agora o povo argentino é um povo morno, é um povo idólatra, né? Maradona é Deus, Messi é Deus, para eles é um povo idólatra, que tem uma fé fria, né? E foi mais fácil aprovar que ele tem e é importante, um governo de esquerda, tá? O governo de Alberto Fernandes, né? Um capacho da família Kirchner, da máfia dos Kirchner, né? Cristina Kirchner, a vice-presidente, né? Uma mulher que apoiava até o radicalismo muçulmano iraniano contra judeus, né? A mulher que patrocinou até perseguição judeu na Argentina, né? Você viu o caráter dessa mulher. Então esse governo de esquerda, por isso que é importante os esquerdopatas estarem longe do poder no Brasil, o PT. Porque se entrar o PT de novo, vai ter legalização do aborto, vai ter essa coisa toda, tá? Essa agenda demoníaca. Agora de se notar que no Brasil, né, o aborto é permitido em alguns casos extremos, né? Como o caso de gravidez encefálica, né? Feto encefálico, quando tem risco à vida da criança ou da mãe, ou em caso de estupro, né? Então a legislação brasileira tem algumas permissões aí em alguns casos, ok? Mas aqui não, eles estão liberando cada vez mais. Daí a pouco, isso aí vão querer liberar direto, tipo assim, não quer o aborto, não quer ter o filho, aí libera, aborta sobre qualquer caso. Eles vão nessa agenda progressista demoníaca, né? Agora só que tem coisa oculta, agora a gente vai explorar o oculto em cima disso. Estou aqui no site do Brasil Sem Medo, né? Brasil Sem Medo, que já é uma mídia mais de conservadora, de direita, né? Que já não é sem filtro, né? Já seria uma mídia que não é esquerdopata. Esse noticiário aqui do Brasil Sem Medo é o seguinte: queda de Bolsonaro deixaria o caminho livre para George Soros no Brasil. Quem é George Soros? George Soros é o cara que patrocinou a legalização do aborto na Argentina, tá? Por quê? Globalista, olha só essa sentença aqui. Repórter investigativo argentino afirma que o magnata globalista George Soros está de olho no país, no Brasil, e faz tudo para enfraquecer o atual presidente. Com certeza. Teve uma mídia do George Soros que elegeu Bolsonaro como corrupto do ano, né? Bolsonaro como corrupto do ano 2020. Mas a mídia é patrocinada por George Soros. Agora, por que? Será que ele elegeu o Lula como corrupto do ano? Não, Lula, né? Ou Temer? Não, tá? Então, George Soros, quem é George Soros? É essa coruja que está aqui, ó. Um ultra especulador bilionário, tá? E ele é judeu, né? Nascido na Hungria e radicado nos Estados Unidos. É um judeu askenaz, né? Na verdade, nem judeu, não é?
Na realidade é um Askenaz do Paraguai, né? Judeu aí com a barba lisa igual um goi, né? É muito estranho. Mas enfim, sinagoga do satanista, mais um satanista, Illuminati, Nova Ordem Mundial, né? Esse cara aqui comprou a Vale do Rio Doce, né? Quem denunciava isso era o falecido Enéas Carneiro. E na mesma eleição ele patrocinava Ciro Gomes, que é de esquerda, Lula de esquerda e Fernando Henrique. Os três candidatos principal, eleição 94, 98, ele que patrocinava. Ou seja, quem ganhasse devia favores a ele. Por isso que o FHC vendeu a Vale do Rio Doce para ele. Ele que é o verdadeiro comprador da Vale do Rio Doce, dos minérios nossos, que era do povo. Ele também rematou as minas de ouro na Bolívia, porque ele patrocinou o esquerdista Evo Morales. Então esse cara, ele patrocina agendas de esquerda mundo afora, ok? E, inclusive na América Latina, ele apoia muito. Então, lá a denúncia de que na época da pandemia, ele ligou para Alberto Fernandes, né, que é de esquerda, e prometeu 20 bilhões em ajuda financeira e ajuda a negociar as dívidas da Argentina. Em troca, né, ele manteria o país em lockdown e avançaria com a agenda progressista demoníaca, né, a legalização do aborto, etc. É o que a gente está vendo aqui, ó. Deixa eu ver se eu leio aqui. Então ele está fazendo tudo para enfraquecer o Bolsonaro. Ele quer um esquerdopata no poder para ele poder fazer a agenda dele, né? A situação gerada pela pandemia Covid-19 está sendo explorada pelo magnata George Soros, o globalista, para impulsionar seu negócio e sua agenda progressista. E a América Latina parece estar no centro de sua atenção, né? Soros está de olho no Brasil e articula para enfraquecer o governo Bolsonaro, pois sua queda significa para ele ter caminho livre no país, né? Quem afirma isso é Nicolás Morar, um jornalista investigativo na Argentina, né, que recentemente divulgou a informação de uma possível ligação telefônica de Soros ao presidente Alberto Fernandes, na qual o lobista teria oferecido auxílio financeiro de 20 bilhões de dólares e ajuda na renegociação de dívida. Mas nada é de graça. Em troca, o governo argentino deverá prorrogar indefinitivamente a quarentena, liberar o aborto e impulsionar uma reforma educativa que contemple transversalmente a questão de gênero, o que eu falei, ideologia de gênero, ceder o monopólio da energia elétrica no país, né, para quê? Para alguma empresa dessa de Soros. E desestabilizar, na medida do possível, o governo Bolsonaro. Ou seja, nada é de graça, tá? Na verdade, não é um desejo da população argentina. O povo quer emprego. O povo não quer palhaçada, ideologia de gênero e legalização do aborto. Então, ou seja, são esses bichos, como George Soros, que governam, são os donos do poder mundial. Okay? E políticos como Alberto Fernandes, Cristina Kirchner, você acha que ele não pagou, não deu dinheiro para Alberto Fernandes? Para Cristina Kirchner? Você acha que ele não deu dinheiro para deputados e senadores corruptos aprovarem o que ele queria? Tá. Já vi que lá é como cá. O que você acha no Brasil? Daqui a pouco entra um governo de esquerda, do PT, um governo corrupto, mais corrupto da história. George Soros vem, dá dinheiro, pois vai para esses deputados, senadores corruptos e dá dinheiro para eles também, e eles aprovam o que eles querem. Tá? Então tudo passa alheio ao desejo da população brasileira. Deu para entender? Então, ou seja, o político não serve o povo. Tá? Isso é ilusão. Essa aqui é a tal da Open Society. Entra nessa Open Society, é a fundação filantrópica de Soros. Ele vem sempre com uma máscara de filantropia, sempre fazendo a caridadezinha deles, né? A Open Society apoia organizações esquerdopatazinhas, como essa Viva Rio, que tem aí, e várias outras ONGs aí, mequetrefe. Tá? Então é isso. Então, gente, é importante a gente ter em mente o seguinte, cara. Aqui no canal da Igreja do Messias, inimigo da Nova Ordem Mundial, a gente preza pelas Escrituras, pela Palavra de Deus. Tá? O que o Eterno, Criador, o Altíssimo e o Messias querem para uma filha de Deus? Tá? Então, o aborto é homicídio, assassinato. O Eterno não quer isso para seu povo. Então, a filha de Deus é uma mulher, alguém que vai buscar o casamento, vai buscar uma família, que tem satisfação em buscar um casamento, uma família e ter filhos. Tá?
ser uma mulher valorosa, seguidora da palavra de Deus, exemplo para os filhos e orgulho para o marido. Tá? Isso é que é uma filha de Deus, que uma filha de Deus busca. Tá? Agora, sabidamente, as filhas do Satã, né, busca aí, ó, engravidou, mas por que engravidou? Engravidou porque não tem marido, né? Muitas vezes se relacionou com 5, 6, 7 homens, tá? A vez tá drogada e bêbada, não sabe nem quem é o pai. Aí tá grávida, não quero essa criança, não sabe nem quem é o pai, é o filho, a farra do boi, pode ser qualquer um, tá? E vai buscar uma clínica clandestina de aborto. Geralmente tem lá uma macumbeira lá que vai fazer o aborto, né? Uma clínica no fundo de quintal. Essa é a triste realidade. Tá? Essa é a triste realidade. Então, se as pessoas fossem conhecedoras da palavra de Deus, o aborto não estaria nem em questão. Porque ninguém ia estuprar ninguém. Ninguém ia se relacionar sexualmente fora do casamento. Ok? As pessoas iam andar de acordo com a palavra de Deus e a coisa ia fluir numa maravilha. Bênção. A obediência à palavra de Deus implica em bênção. Mas em caso de estupro, se todo mundo conhecesse a palavra de Deus, não existiria estupro. Mas gravidez indesejada, se todo mundo conhecesse a palavra de Deus, não existiria gravidez indesejada. Todo mundo ia buscar a família. Deu para entender? Então, aí é que está a questão. Então, a gente vai nesse caminho demoníaco porque as pessoas não seguem a palavra de Deus. Então, são enganadas por Satanás. Deu para compreender? Então, se todo mundo conhecesse a palavra de Deus, não estaria nem em causa o aborto. Tá? Essa é a grande realidade. E aborto é homicídio. Você está assassinando uma vida. Okay? Então, esse discurso de que o corpo é meu, não, isso é discurso do Satã. Tá? Satã. Que a filha de Deus, toda criatura tem satisfação em cumprir o propósito de Deus. É o caso de uma abelha. A abelha não quer ser pernilongo. A abelha não quer ser mosquito. A abelha quer ser abelha e com muita satisfação cumpre o seu papel de abelha, para o qual ela foi criada. Então a mulher de Deus tem muita satisfação em cumprir o propósito de criatura, né? Mais do que isso, de filha de Deus, a qual ela foi criada, que é ser provedora de uma família, ok? Então, gente, é complicado, você vê que o negócio é satânico mesmo. E falando em satanista, e falando em abortista, é o Edir Macedo, né? Edir Macedo Universal. Eu achei essa reportagem aqui da Folha de São Paulo de 1997, né? Fizeram um culto lá no Mineirão para 114 mil pessoas, blá, blá, blá. Edir Macedo prega aborto legal, né, em Minas Gerais, né? Aí deixa eu ler aqui um pouquinho na matéria. Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, disse ontem que aprova o aborto em caso de gravidez indesejada. Tá? Então, a visão do Edir Macedo já não é mais em caso de encefalia, tá? Estupro, risco de vida, que é o que a lei brasileira permite. Não, o caso dele é gravidez indesejada. A pessoa errou, engravidou uma gravidez indesejada ou não tem condição de criar a criança, pode abortar. Essa é a visão do Edir Macedo, né? Em caso de gravidez desejada. Tá. A declaração foi dada em uma entrevista após o culto que reuniu no estado de Mineirão, Belo Horizonte, 114 mil pessoas. O tema do culto universal, bababá, o tema do culto universal, porque eu teve uma visita do Papa João Paulo II, né, que ele citou alguma coisa sobre o aborto. Aí o Edir Macedo falou também acerca do aborto, né? Macedo, entretanto, destoou da Igreja Católica ao defender o aborto diante da gravidez indesejada, né? Eu aprovo, né, o aborto, porque acho um absurdo a mulher ter um filho indesejado. Ela tem direito ao aborto, é o que a lei permitiu, né? Aqui, e ele afirmou, né, Edir Macedo, ser radicalmente a favor da lei, contra o aborto pelo aborto, né? Aborto indiscriminadamente não, né? Enfim, então o que eu disse aqui o Edir Macedo, né? Que eu aprovo porque acho um absurdo a mulher ter um filho indesejado. Mas espera aí, como que um líder cristão vai falar uma asneira dessa? Não. Gravidez desejada não. Você é mulher. Se você teve uma relação pecaminosa fora do casamento e você engravidou,
você é semelhante a uma prostituta, tá? No entanto, você que está gerando uma vida, assuma o que você fez. Tá? Assuma o seu pecado e assuma essa vida, que não tem nada a ver com isso, com o teu erro. Agora, você tem direito à graça de se arrepender e até ser perdoada desse pecado, ok? Agora, não, engravidei, foi sem querer, agora vou abortar porque eu não tenho condição, porque foi sem querer, não. É porque você é uma filha do Satã, tá? Que não seguiu a palavra de Deus, não buscou um casamento e fazer uma família com seu esposo, enfim. Você está todo errado. Agora já cometeu imoralidade sexual, o adultério, a prostituição. Agora você vai cometer um homicídio. É isso? Entendeu? Então sei lá, não dá para entender o que passa na cabeça do Edir Macedo, não. Mas o que acontece? Aqui, ó. Enquete, outra matéria aqui, observatório de gênero.gov. Enquete do site oficial do Bispo Edir Macedo aponta 76% a favor da descriminalização do aborto. Isso aí é no site do Edir Macedo, né? Só se for. Porque na verdade, cara, a população, eu vi uma pesquisa ontem, 8 de janeiro de 2021, no jornal da Band, que é outra mídiazinha mequetrefe, mas enfim, 56% da população brasileira é contra o aborto. 30 e poucos por cento é a favor, aí não sabe se é totalmente a favor ou a favor em determinados casos, e 11% não responderam, é mais ou menos por aí. Então, pelo menos já está mais da população brasileira, mas eu acho 56% pouco. Em um país de 160 milhões de cristãos, acho que nenhum cristão seria a favor do aborto, não é possível. Não é possível, tá? Então a gente tem que fazer valer essa maioria. E não só cristãos, mas pessoas de bem, pessoas de família, tementes a Deus, contra o aborto. Ok? E é importante ter um governo que não seja um governo satânico, igual o PT, né? Esquerdopata. Ok? Então é Edir Macedo. Mas por que o Edir Macedo é a favor do aborto? Não é nem por causa dessa historinha dele. Edir Macedo é satanista, meus amigos. Um satanista. Mas ele prega as coisas. A igreja para ele é um negócio. É uma empresa que ele lucra muito. E o satanista, tipo assim, para ele Deus não liga. Ele pratica dualidade. Então ele está na Igreja Universal, mas está lá no templo de Satã também. É normal para eles. Okay? Então por que você acha que ele é a favor da legalização do aborto? Se você lê as escrituras, né, lá que você chama o Antigo Testamento, tinha lá o que? As pessoas, os idólatras, faziam passar seu filho pelo fogo. Ofereciam a Moloque, que é a coruja, e a Baal. O que é isso? Eles literalmente queimavam as crianças em rituais nos quais eles ofereciam a Moloque, que é a entidade do fogo, a coruja, e a Baal. Por que eles faziam isso? Para ter prosperidade, riqueza, ficar rico. Muitos artistas hoje fazem isso. Artista pagodeiro, artista da Globo, oferece o próprio filho. Aí depois o filho morre misteriosamente, é porque ele já tinha oferecido lá para o guia dele, lá na feitiçaria, em troca de fama, dinheiro e riqueza. Ok? Então isso é antiquíssimo. Então, só que o que acontece? Eu falei de Moloque do fogo, né? Por que você acha que tem a fogueira santa? Tem a fogueira santa lá no Universal. Aquilo ali é um ritual camuflado. Deus não pediu para ninguém acender fogueira e que isso é ridículo, isso não é bíblico. Isso só uma besta quadrada para não ver isso. Por quê? Como Edir Macedo é satanista, a favor da legalização do aborto, e possivelmente ele serve a Moloque, que é do fogo. Então, por isso tem a fogueira santa. Então, a fogueira santa não é um ritual cristão, é um negócio, é um ritual satânico, uma homenagem a Moloque, a Deus do fogo, que foi ali camuflado ali na igreja como uma coisa cristã. Então as pessoas estão prestando culto a Moloque e não sabem, ok? Por isso que tem a festa junina do fogueira lá de São João. Tudo isso vem lá de Moloque. Então é estranho, fogueira santa, Moloque, Deus do fogo. A favor da ligação do aborto. O aborto, nada mais aí que se oferecer a essas entidades, ok? Então por isso que essa turma da Nova Ordem Mundial, eles querem tanto a legalização do aborto. Por quê? As entidades que eles trabalham no ocultismo, né, demandam sacrifício de crianças. Por isso que eles são pedófilos. Então a legalização do aborto nada mais é, eles vão consagrar isso ao ídolo deles, Moloque, a coruja, né? Então nada mais do que sempre tem a questão espiritual por detrás. É somente um tolo
um tolo, uma besta quadrada, para não acreditar nesse lado espiritual, tá? Aí eu vi aqui essa matéria também na Folha UOL. De 25 países, Brasil segundo menor com apoio de legalização do aborto, porque por ser um país cristão, né? Brasil. O primeiro lugar que é dessa pesquisa, que era mais contra o aborto, foi a Malásia, mas a Malásia é um país muçulmano. Então, ou seja, lá no mundo islâmico não tem essa farinha não, amigo. Não tem essa legalização do aborto. No mundo islâmico não tem isso. No mundo islâmico não tem esse negócio de adultério. Igual aqui no Brasil, mulher fica com dois homens, fica com dois, uma amante, clube de swing, por aí vai. Lá no mundo islâmico não tem isso. Lá no mundo islâmico não tem prostíbulo e boca de fumo igual aqui tem. Porque lá a coisa anda na linha. Tá? Então no mundo islâmico, vai ver se tem legalização do aborto lá. Não tem, né? Então o mundo cristão deixou Satanás tomar conta. Não pode. Okay? Não se confunde graça com libertinagem. Graça não é você se aquietar diante das obras de Satanás, não. Ok? O nome disso aí é libertinagem. Tá? A gente tem que lutar a favor das coisas de Deus, as coisas certas. Ok? Então, enfim, é assim que funciona. Vamos. Interessante. Além da parte espiritual, tem um interesse econômico. Você está vendo? Eu estou no site Planet Parenthood. Planet Parenthood. Que é o quê? A indústria americana do aborto. Pois é, a indústria do aborto. É negócio, é grana, é dinheiro. Você quer incentivar o aborto para ganhar uma grana, né? Então, essa maldita indústria americana do aborto aqui, Planned Parenthood, tentou entrar no Brasil esses dias, né? Então a família Clinton, Bill Clinton e a Hillary Clinton, sempre com aquele sorrisinho, aquela bom moço, não, eles são satanistas Illuminati, tá? Então, aquela história do mosquito transgênico que teve aqui no Brasil, para que o mosquito transgênico? Para acabar com a dengue. Pois é, só que o mosquito transgênico acaba com a dengue, mas promove a zika e chikungunya. Ou seja, o que deu aqui? Casos de criança com microcefalia, má formação do cérebro. Isso foi culpa dele, e eles fizeram isso plantadamente. Certo? Para que eles fizeram a microcefalia e legalização do aborto? Eles fizeram isso para forçar a legalização do aborto, né? E implementar a indústria de aborto aqui no Brasil, Planned Parenthood, que é essa indústria aqui satânica, né? É o que, não, gente, você vê que é assim, a coisa tá de cabeça para baixo, cara. A coisa tá de cabeça para baixo, né? O Eterno, o Criador, o Altíssimo, o Pai, criou o ser humano, o homem, a mulher, para poder fazer aí a sua família fazer as coisas certas. Agora o ser humano é que começa, não, agora aborto. O objetivo deles é colocar assim, um aborto incondicional. Não desejo, aborta. Aí vai lá numa empresa multinacional e faz o aborto. Esse é o objetivo deles. Sempre com esse viés econômico, esse viés ideológico para enfraquecer a Bíblia, os valores judaico-cristãos, e sempre com a espiritualidade deles, que é satânica. Sempre com uma coisa assim meio Moloque, meio Baal. Sempre tem, gente. Só o tolo que não acredita nisso. Ok? Então, gente, vamos ficar de olho, né? Infelizmente, essa porcaria já foi aprovada na Argentina, porque o povo argentino tem uma fé, não tem fé, é um povo idólatra, né? É um povo descansado, orgulhoso, donos de si. Lógico, há exceções, não estou generalizando. Mas então é um solo fértil. Com um governo de esquerda, foi fácil corromper. Okay? Foi fácil corromper. Então fique de olho aí para não deixar essa porcaria, essa agenda demoníaca avançar aqui no Brasil. Diga-se de passagem até que o Papa Francisco diz que ele ligou para os deputados e depois para os senadores pedindo para não aprovarem, né? Pelo menos ele tentou fazer alguma coisa, né? Mas enfim, fique de olho aí nesses valores demoníacos da nova ordem mundial. Tá? É isso que eles querem, destruir a família, é isso que eles querem, ok? Fiquem aí com a Shalom e até aí, gente. Até o próximo episódio, ok?